Oi, tudo bem? Eu sou a Tami, sou uma mulher amarela, de cabelo preto comprido e uma franja descolorida. Estou usando uma camiseta estampada de flores. Diante de mim tem uma bancada com os materiais que a gente vai usar para fazer a oficina de publicações dependentes. Então vamos começar? Então o material que a gente vai usar primeiro vai ser um pouco de folha sulfite, o que tiver em casa, essas mais simples mesmo. E depois um papel, que aqui é uma cartolina, mas pode ser qualquer papel que seja um pouco mais durinho do que a folha sulfite. Estampado ou não, fica aí a critério. E aí, régua, tesoura, lápis e uma fita dupla face. A fita dupla face dá para trocar tranquilamente por cola bastão, por arroz molhado, esmagado, por qualquer coisa que consiga fazer esse grude num papel no outro. E canetas que tiverem aí na sua casa, lápis, qualquer coisa que sirva para escrever e intervir em cima desse papel. Tá, então o que a gente vai fazer para a publicação independente primeiro é montar uma pastinha de referências. Então, toda vez que você estiver produzindo e ficar meio travado no que eu devo fazer, o que eu quero expressar, o que eu quero publicar, essa pastinha serve como um porto seguro para você poder voltar, ver o que você gosta, ver o que você não gosta e a partir daí tentar desbloquear essa produção. Então, para começar a fazer essa pastinha, a gente vai pegar a folha sulfite e dobrar ela no meio de comprido. Não tem muito segredo. Uma ponta na outra, é isso. E aí cortar. Eu sou uma pessoa um pouco preguiçosa, não vou pegar a tesoura, vou só passar ela na régua, que eu acho um pouco mais rápido. E é isso. Essas folhinhas aqui vão servir como os folders dessa pasta. Então a gente vai dobrar elas agora contando com a dupla face. Você pega a dupla face e corta mais ou menos no tamanho da sua pastinha. E aí a gente vai colar ela exatamente no cantinho, na extremidade. A partir daí, a gente vai levar ela até o meio, dobrar, tirar a fita, pegar o outro pedacinho e colar nele aqui. Aí tá o folder da pastinha. E a gente vai fazer isso com mais umas 3. E aí a gente vai fazer uma pastinha com 4 subdivisões. Pronto, então agora a gente tem essas 4 pastinhas. E para começar a montar de verdade essa pastinha, a gente vai começar fazendo a capa dela. Então a capa, a gente vai pegar qualquer folha. Esse verdinho parece bonito. E a gente vai cortar essa folha, que normalmente é uma A4, um papel tamanho sulfite normal, e dobrar ela para fazer caber as pastinhas. Então ela vai ficar mais ou menos assim. A gente vai dobrar ela não exatamente no meio, mas vai deixar o espaço de... Pode chutar um dedinho assim, daqui da folha de baixo para a folha de cima. E aí a gente dobra. Desdobra. Mesma coisa do outro lado. Na hora de levar ela aqui, fazer mais ou menos um dedinho e dobrar. E ela vira mais ou menos essa pastinha. Aí aqui que tá o segredo de fazer essa pastinha sanfonada. A gente vai pegar qualquer uma dessas mini pastinhas, dessas subdivisões, e colar também
uma fitinha dupla face. Aproveitar que já tá marcadinho aqui o meio e colocar aqui. Tira a proteçãozinha dela e cola ela meio rente a esse meinhozinho aqui. Então, isso tudo é um chute mesmo. Parece estar centralizado, eu vou acreditar. É isso. Mesma coisa com as outras. A gente vai cortar aqui. Chutar mais ou menos aonde é o meinho dela. Exagerei. E aí a gente vai colar a parte grudenta aqui em cima da outra pastinha e vai tentar acertar ela exatamente uma em cima da outra. Aí pronto, a gente já colou as 4. O segredo para essa pastinha fechar é pegar uma última fita, chutar mais ou menos aonde é o meio dessa primeira pastinha, tirar a proteçãozinha e acreditar que a dobra vai dar certo. Então a gente fecha ela. E pronto, a gente faz uma pastinha sanfona. Então agora a gente vai encher essa pastinha aqui com coisas pra gente efetivamente começar a fazer a zine. A zine é uma publicação independente que não precisa de editora, não precisa de muito dinheiro, não precisa de grandes recursos para você poder fazer a sua ideia circular. Então ela sempre foi essa coisa da subcultura, meio alternativa, de gente que queria fazer essas ideias circularem sem ter muita grana e de uma maneira bem alternativa, não exatamente em bibliotecas, em lojas de livro, mas em rolês, na própria cena, em sebos, em festas. Então, dessa maneira meio de guerrilha. E para a gente poder saber o que a gente quer fazer circular, o que a gente quer espalhar para o mundo, eu acho que é interessante primeiro olhar para dentro e ver o que é inegociável, o que é importante, o que é essencial para a gente, para poder fazer essa zine, para poder colocar isso para fora. Então, essa pastinha serviria como esse lugar de você poder olhar para dentro e ver o que você quer fazer circular. Então, nela, eu pensei em colocar, talvez primeiro, cores, texturas, coisas formais que te agradem, que fazem parte do que você consome, do que você gosta e do que você gostaria de criar. Então, eu, por exemplo, gosto de umas coisas fofinhas com umas cores meio vibrantes, meio LGBTzinhas. Então, peguei esses pompons com umas cores que eu gosto, pasteizinhas, que fazem parte de uma composição. Colocaria elas nessa primeira pastinha. Também, acho que tecidos são legais, essa texturinha leve, suave, que não é nada muito abrupto, muito rígido. Então, acho que serve como uma boa inspiração. E aí, ok, coisas formais que eu gosto. Nessa segunda pastinha, para poder tirar essa inspiração para fazer a zine, eu colocaria coisas que eu gosto, coisas que eu consumo, produtos culturais, desenhos que eu gosto. Então, por exemplo, esse pedacinho aqui que é um recorte de uma gravura japonesa, que tem paisagem. Acho mar bonito, tem a ver com migração, faz parte dessa história. Então eu colocaria ele aqui. Se ele não cabe, a gente dá aquele jeitinho, dá uma dobradinha, não tem problema. Eu gosto muito dessas embalagens de chá, principalmente desses chás asiáticos. Ideogramas, entendo? Não entendo o que está escrito, mas acho eles lindos. Então, uma embalagenzinha de chá verde e uma embalagenzinha de chá de jasmim.
posso colocar aqui como inspiração. Uns desenhos também dessas figuras que não são brancas, então ver como são retratados esses narizes grandes, essas bocas, os queixos, o olho que tem uma monolide, essa sobrancelha que é mais grossa. Então acho que isso faz parte, serve como inspiração também. E aí vou enchendo isso de coisas, então referências de música, posso colocar também adesivos que gosto. E um poema da Rupi Kaur, que é essa asiática em situação de migração também. Não é exatamente uma imagem, mas é um texto que eu acho que ele evoca várias ideias. Então coloco nessa pastinha também. Nessas outras duas, o que eu penso em colocar talvez? Eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu gosto, eu sei o que me move criativamente, mas pode ser uma ideia também, quando tem esse bloqueio, colocar exatamente as coisas que eu não gosto, os caminhos que eu não quero seguir. Então, colocar essas referências para saber exatamente para onde eu nunca quero chegar. Então, por exemplo, Scarlett Johansson fazendo o embranquecimento de uma personagem que é asiática. Quando você coloca brancos para fazerem esses papéis de racializados, se apropria dessas culturas, é uma forma de expressão, de criatividade que não vale a pena, que é vulgar, que é muito rasa e que só deem os empregos dos racializados para os racializados. Então, cair nesse lugar de embranquecimento, de reforço de privilégios, manutenção de poder da branquitude, é um negócio que não faz parte. Então, o que mais? Uma referência mais brasileira? A grande Giovanna Antonelli, fazendo um papel de árabe, branca, negra e japonesa aqui no Brasil. Então, como também não cair nesse lugar do mito da democracia racial, que apaga várias culturas, que é super problemático para a construção do nosso país. Então, esse é um lugar que eu evitaria chegar e que precisa ser colocado como lembrete para mim mesma. E acho que, por último, para pensar também essas questões, uma fotinha do Monteiro Lobato. Então, tem toda essa polêmica dele ser esse escritor branco racista, que o racismo chegava na obra. A obra não se separava exatamente da pessoa. E isso é uma discussão que fica para outro momento. Mas, se eu estou aqui fazendo uma produção com uma criatividade, tentando fazer uma coisa nova, por que esse mundo novo precisa das ideias de uma Europa antiga? Então, serve como um lembrete também de lugares para não voltar, lugares para não acontecer esse regresso. Nessa última pastinha, então, pensei em colocar coisas que eu gosto, mas que eu não exatamente faço ou sei como fazer. Então, ser realmente essa pasta de inspirações para coisas que eu gostaria de testar, mas ainda não cheguei nesse lugar. Então, mapear esses desejos, essas perspectivas, pode ser um caminho também. Mesmo que eu nunca chegue a perseguir elas, a fazê-las, é interessante para ver quais são esses medos, quais são essas vontades. Então, por exemplo, acho que uma maquiagem mais esquisitona, mais cheia de cor, por exemplo. Essa estamparia aqui em superfícies que não são exatamente papel, tecido, camiseta, mas um adesivão colado num copo de... Acho que isso é um miojo, um copo de comida. Isso me parece interessante, não tenho a menor ideia de como eu faço. Gostaria de fazer um dia. Ilustração digital, que é uma coisa que eu realmente não tenho a menor condição de fazer agora. Bordado em 3D, então esse bordado com umas lantejoulas, com várias cores, é de uma habilidade que eu ainda não tenho. E talvez também esses cortes de cabelo, essas maquiagens que fazem parte desse mundo meio queer que me interessa, mas eu não sei se eu conseguiria colocar pra mim. Então fica aqui nessa pasta para retomar no futuro, para talvez desbloquear essas pausas criativas. E aí a gente tem uma pastinha de referências. Agora a gente vai fazer mesmo uma zine, que seria esse livrinho feito manualmente, feito em casa, feito na gráfica que tem ali na esquina, para poder rodar sem esse grande financiamento, sem essa editora, de uma maneira bem artesanal e experimental mesmo. Então, para isso, a gente vai precisar de folha sulfite, aquela mesma primeira, e uma tesoura. Então, para fazer esse livretinho, a gente não precisa de grampo, não precisa de cola, precisa realmente só de uma folha de papel e dobradura. Então, agora a gente vai começar dobrando. Então, primeiro, a gente vai dobrar a folha de comprido. Uma ponta na outra e amassa. Depois a gente vai desdobrar. Fazer a mesma coisa do outro lado. Uma ponta na outra. E aí a gente vai pegar essa abinha aqui e trazer ela para baixo.
Mesma coisa do outro lado. Pega essa aba e traz ela aqui para baixo. A gente ficou, então, com uma sanfoninha. E aí, a gente vai pegar ela e dobrar nesse sentido aqui. Aqui tem uma linha que passa exatamente aonde as folhas se encontram, não nas abas, mas exatamente onde está a dobra. Então, é esse pedaço aqui que a gente vai cortar para poder transformar essa folha sulfite num livreto. A gente corta até chegar no ponto em que todas as dobras se encontram. E aí a gente desdobra. Dobra de comprido de novo essa folha. E amassa ela até ela virar um livretinho. Então, pega essas duas pontas, junta e vai dobrando. Até ela virar uma coisa mais ou menos assim. Então aqui a gente fez uma zine, um livretinho, e dá pra gente ir fazendo vários até a gente conseguir acertar essas dobras, porque às vezes ele vai ficar meio tortinho. Então eu já tenho outros 3 que estão feitos, eu escolho o que eu achei melhorzinho. Eu vou pegar esse rosa com papelzinho, mas fica a critério, a cor que tiver em casa é a cor que você vai fazer. Vou usar o rosa porque acho que ele vai dar um contraste bonitinho. Então eu deixo esses outros papéis pra cá e vou começar a fazer essa publicação independente. Então, pra zine, eu tenho uma capa, uma contracapa e essas folhas aqui no meio, que a gente pode contar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou só usar elas como uma página inteira. Então, para fazer esse livretinho, a gente vai retomar aquela pasta de referências, porque eu tenho um tremendo bloqueio quando eu vejo um monte de papel em branco e eu não sei o que eu vou fazer nele. Então, a gente pega aqui essa pasta e vê o que tem nela de bom pra gente poder colocar aqui. Eu acho que o tecido, os pompons não vão dar certo aqui, porque a intenção é fazer xerox e cópias disso para poder espalhar. Então, talvez os papéis, os recortes, as coisas que são mais chapadas, mais 2D, funcionem melhor. Então, vou escolher a gravura, o chazinho, o desenho, e o recortezinho do macarrão. E aí eu começo a fazer essa zine. E aí com isso fica um pouco mais fácil de entender o que eu quero fazer. Acho que uma coisa que passou por mim bastante fazendo essa pasta de referência foi talvez uma quantidade de cores e de figuras e de corpos LGBT. Então isso pode ser um tema de repente. Então, para isso, eu posso escolher um texto, posso escolher pintar com canetinha, posso começar a colar essas figuras aqui dentro dessa zine. Então, para cá, trazer mais alguns materiais também. Então, uma cola Prit, aquela tesoura esperta, e outras coisas que tiverem por aí em casa, uns recortes, adesivos, retalho de papel, o que pareceu útil para essa ideia da zine. Então, eu pensei em fazer essa zine com uma poesia de luta, com umas palavras de ordem nesse sentido. Então, para fazer uma zine experimental, eu tento não me preocupar muito com a capa e a contracapa, que são essas grandes coisas de editora, o livro se escolhe pela capa. Isso me trava muito e eu me interesso muito mais pelo miolo. Então, a capa, tentaria fazer alguma coisa bem simples, talvez, sei lá, com o meu nome, com um desenho, com uma coisa bem realmente que eu não precise passar muito tempo pensando nela, para ver o que eu consigo desenvolver no formato da zine, que é mais interessante do que a capa. Então, peguei um papelzinho quadriculado, passei um tantinho de cola e
E vou terminar essa composição com um adesivinho de uma carinha feliz, porque ele parece combinar com esse azulzinho da grade. E aqui eu posso colocar, sei lá, o ano que a gente tá. Então, uma capa bem simples. 2021. O ano que a gente está, 2021. E essa é a capa, sem grandes noias. É isso. E aí, aqui no miolo. Pensei, então, de escrever alguma coisa, de tentar fazer esse caminho pelas páginas do livro até ele chegar no final. Então, acho que eu vou pegar um papel, rasgar ele porque dá um charminho aqui. E, de novo, a zine é essa coisa experimental, então coisas que talvez você fosse escrever e tentar publicar por uma grande editora não funcionariam. Aqui, para esse formato, dá para tentar de tudo. Então, de novo, vou passar uma colinha. E ir trabalhando em cima dessa composição. Acho que talvez recortar esse desenho. Mesma coisa também. E arriscar colocar onde fizer sentido. Pegar a mesma caneta da capa que a gente fez. Se não coube, a gente corta mais. Então, essa seria uma primeira página da zine. E aí eu continuo com o que parecer fazer sentido. Então, essa paisagem, posso tentar fazer uma composição sem palavras, mas só com imagens. De novo, a grande vantagem de não estar nessas grandes editoras, de fazer uma tiragem pequena, é que você pode experimentar e quando você imprimir e tentar distribuir, se alguma coisa não der certo, se ficar muito grosso, se a impressão para fazer essa xerox sair esquisita, se não der para fotografar direito o que está colocado, não der para enxergar os detalhes, faltou cor, é muito fácil de voltar e só refazer a zine do zero. Então, não gostei dessa frase aqui, por exemplo, posso tirar se vi que não funcionou aqui e colocar aqui numa próxima vez que eu tentar imprimir e vender essa zine. Agora eu já tirei ela daqui, eu vou colar aqui. Então, essa seria uma segunda página. E a gente passa para o final. E no final dessa narrativa pequena, eu vou terminar, então, colocando esse copinho estampado de macarrão.
Mesma coisa, testar a composição, ver onde ela parece fazer sentido, ou onde ela realmente não parece fazer sentido e colocar do jeito que der, porque, de novo, a gente não vai imprimir 1000 dessas, a gente não vai fazer um livro que a gente vai gastar R$ 1000 para poder imprimir e comercializar. Então é isso. E essa é a última página da zine. Então ela fica com essa capa e com essa narrativa. Há mais de 10.000 modos de ocupar-se da vida e de lutar por ela. A graça dessa zine, nesse formato, é que além dela funcionar como esse livrinho, se você desdobrá-la, ela também vira um pôster. Então eu consigo, além de ter toda essa narrativa aqui, colocar alguma coisa nela aqui por trás. Então, descolar esse daqui. E aí eu posso usar realmente todo esse papel de sulfite A4. E aí, para essa narrativa que eu estou pensando em poesia de luta, em talvez associar a ideia de luta, de movimentos sociais com LGBTs, com, por exemplo, o momento da ditadura militar no Brasil, fazia sentido esconder esses momentos de luta, esconder esses panfletos, essa propaganda. Então, esse formato, ele dialoga com o conteúdo. Então, na ditadura militar, por exemplo, eram usadas palavras que serviam para deixar de uma maneira mais sutil a mensagem que se queria passar. Então, nunca se falava sobre faca, se usava o codinome Marta. Quando algum militante era pego, não se falava que o DOPS levou, mas que ele caiu. Então, esses pequenos códigos serviam para esconder exatamente essa ação. Assim como dentro de um mundo, de um universo LGBT, a gente também tem essa ideia de um armário, de um lugar onde as pessoas se escondem e tem esses pequenos códigos para saber quem faz parte ou não dessa comunidade. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, para descobrir se uma mulher era lésbica ou não, perguntavam se ela era amiga da Ellen, a Ellen DeGeneres, que é uma apresentadora lésbica super conhecida. Então, é nesses pequenos segredos que a gente pode adaptar o conteúdo para a forma. Então, qual segredo poderia ser guardado nessa zine, por exemplo? O fato de que, se você abrir, ela se transforma num pôster. Então, eu consigo colocar alguma coisa escondida aqui dentro desse formato. E aí ele se transforma também num pôster, que é nessa coisa que você cola na parede, cola na rua, cola nesses lugares para ficar exposto. Então, esse formato de segredo, exposição, de realmente abrir e colocar alguma coisa para o mundo ver, parece interessante também, para fazer uma composição um pouco mais esquisita. Então, dentro daqui eu posso tentar usar essa gravura japonesa que sobrou. Esse chazinho de jasmim, que eu também posso usar desse segredinho dele aqui, pegar essa parte que não apareceria se eu colocasse ele dobrado. Então, usá-lo dessa maneira. E um desenho que eu tenho já de tempos também, que eu posso pintar e recortar.
Então aqui nessa composição, o que poderia ser o segredo desse pôster, talvez, é esse desenho que eu fiz faz um tempo já, de uma etnia que chama o Chinanchu, lá do Japão, que é o povo de onde eu venho, de onde vem minha família. E aí as mulheres, elas tinham essas tatuagens na mão, que serviam principalmente para quando acontecia a Segunda Guerra Mundial no Japão. Várias dessas mulheres da Ásia foram sequestradas e eram levadas para servir a esses soldados dos Estados Unidos ou até mesmo os próprios soldados japoneses que se aproveitavam delas e formavam grandes bordéis. Então, as mulheres da minha etnia, elas tinham essas tatuagens que em cada povoado eram diferentes. Elas serviam não só para demarcar a etnia, mas também para essas mulheres saberem de onde elas vieram e para onde elas voltariam no final de uma guerra, se elas acabassem em algum lugar esquisito do mundo. Então, era meio que esse segredo, porque era proibido pelo Japão as mulheres dessa etnia indígena fazerem essas tatuagens. Mas elas serviam principalmente no início para proteção, mas depois para poder encontrar o lugar de onde elas vieram. Então, acho que aqui eu tentaria colocar uma cor em cima dessas tatuagens para deixá-las bem marcadas. Então, com aquela mesma caneta da capa, reforçar. E aí, só para ter mais alguma coisinha, talvez colocar umas cores, colocar uma coisinha mais LGBTzinha no meio? Talvez. Então tem essa estampa na saia. Acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa aqui. E é isso. Agora, para a Zine poder voltar a fechar, eu meio que fechei o buraco dela, então eu preciso recortar ele de novo. Mesma coisa. Vou com a tesoura naquela marcação. Até o lugar em que eles se cruzam. E é isso. É só dobrar de novo. Dessa vez na ordem certa. Para ter a minha zine. E aí ela pode ser impressa em qualquer gráfica, realmente baratinha, de 50 centavos a folha colorida frente e verso. E eu consigo publicá-la. Então essa foi a oficina de zine. Vai ficar mais ou menos assim, a parte da narrativa e a parte do pôster assim. Aí é só dobrar ele de novo. Então, fazendo isso, dessa vez na ordem certa, para a capa tá como a primeira coisa e depois as outras folhas, a gente pode imprimir na impressora de casa, levar numa gráfica e aí é 50 centavos no papel sulfite, o colorido deve sair esses 50 centavos, o preto e branco deve ser um pouquinho mais barato e você consegue fazer essa tiragem de, não sei, 10 zines para você vender entre os seus amigos, para você espalhar pelo metrô, para você colocar nesses lugares e testar para ver se dá certo. Então, a gente consegue fazer essa publicação independente com pouco dinheiro, de uma maneira bem experimental,
bem rústica, porque vocês vão ver fazendo em casa que ele não fica retinho, ele não fica certinho, ele não dobra que nem um livro dobraria, mas ele funciona para colocar essas ideias no mundo em circulação. Então, essa foi a ideia que eu tentei colocar, de uma poesia de luta e de uma coisa meio secreta dentro desse pôster que você só descobre quando você desdobra. E fica todo mundo convidado a tentar fazer essa zine em casa, fazer essas publicações independentes, que elas realmente não são feitas para dar muito trabalho nem para dar muito custo. Então, é para ser um meio de publicação acessível. Espero que vocês tenham gostado.